Esse eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Bonito hino este que cantamos. Talvez seja de fato um hino da Semana Santa. O cantamos tantas vezes que até perdemos a conta. Ainda que não estejamos nas ruas de nossas comunidades e paróquias, celebrando esse ano, essa Semana Maior, ainda assim esse hino deve ecoar dentro da nossa comunidade pessoal e privada, que é a nossa comunidade que celebra essas missas, ainda que de forma privada, deve ecoar dentro da realidade privada de nossas famílias e casas, onde nós também celebramos de forma, ainda que doméstica, essa Semana Santa, nos tornando de fato uma igreja reunida, se não no mesmo lugar, se não há multidão, se não na casa comum para a oração, se não na comunhão de fé e de presença, de companhia mesmo, dos irmãos e irmãs, ao menos haveremos de vivê-la na comunhão da experiência própria dessa Semana Santa, que assim haveremos de fazer. Quem reza conosco hoje, especialmente, percebe talvez na noite de hoje a diferenciação da liturgia da manhã, onde nela rezávamos, implorávamos a Deus que pudesse abençoar os ramos, a água que também estávamos portando em casas, que pedimos a Deus que pudesse conceder a bênção, que desejávamos aspergir a casa, aspergir os ramos, aspergir a família, aspergir a comunidade. Essa água e esses ramos que nos falam da experiência do reino de Deus. Que o Senhor Jesus, especialmente para nós, veio trazer, se não na liturgia da noite, ao menos na liturgia, outro belíssimo texto é possível ser lido, que é o Evangelho também de São Marcos, no capítulo 11, de 1 a 10, onde neles, mais precisamente, é narrada a entrada de Jesus em Jerusalém por ocasião daquela Páscoa. Nesse texto, onde o Senhor Jesus, dirigindo-se aos seus discípulos e mandando a eles buscarem um pequeno jumento e dizendo a eles e afirmando que deveriam ir e encontrar tudo conforme o Senhor Jesus havia dito, eles foram e assim o encontraram. Chama-nos a atenção que enquanto estavam se dirigindo ao jumentinho, que estava preso à porta, encontrando o jumentinho, alguns ainda assim perguntaram aos discípulos: o que estáis fazendo? E a resposta deles: o Senhor manda buscá-lo. E assim, sem resistência nenhuma, levaram o jumentinho a Jesus, que, subindo no pequeno animal, entrou pela cidade de Jerusalém, onde estendiam mantos, onde estendiam ramos, e o aclamavam como: bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto do céu. A leitura do Evangelho de São Marcos retrata a realidade do reino de Deus, a forma como ele nos é apresentado e a forma como Jesus também o apresenta a todos nós. Jesus apresenta um reino que é, em alguma medida, acolhido pelas pessoas. Jesus apresenta um reino que, de alguma forma,
motiva que ele seja instalado. Não é à toa que a multidão estende os mantos, não é à toa que a multidão recolhe ramos, não é à toa que a multidão diz: bendito aquele que vem, bendito o reino de Deus, bendito o reino de nosso pai Davi. Esperam, acolhem e de alguma forma até estão motivados, porque de alguma forma não impedem Jesus nem seus discípulos de manifestarem aquela realidade do reino que não está iniciando aqui na entrada de Jesus em Jerusalém. Está desde as primeiras páginas do reino para a realidade do reino de Deus, os convertidos do Evangelho. Abrir as portas para o reino de Deus. E antecipadamente, em muitos textos desse próprio evangelista, nós vamos encontrar os muitos sinais, as muitas realidades que Jesus manifesta, as muitas experiências que levam as pessoas a confiar no Senhor, os muitos curados, expulsos dos espíritos de suas vidas, e aos poucos esses, e não apenas esses, mas também os discípulos que vão aos poucos construindo a sua fé e confiança no Senhor, todos, de alguma forma, aceitam bem a proposta da realidade do reino que Jesus oferece. Aceitam bem, sem que isso demonstre uma verdadeira adesão a essa. É boa a proposta, mas nem todos, e como vimos pela trágica narrativa do Evangelho, nem todos aderem ou estão dispostos a aderir à realidade do reino de Deus. Mas o fato da primeira leitura que ouvimos de manhã nos falar disso, nos faz pensar que de fato havia nas palavras, nos gestos, nas ações de Jesus, e para alguns que talvez o considerassem um sonhador messiânico, de alguma forma permitem que ele entre, permitem que ele inicie, permitem que ele diga a que veio fazer, porque de alguma forma a realidade do seu reino pode sim agradar a alguns e pode até servir a todo o povo. Até as autoridades e mestres de alguma forma querem entender de que Jesus está a falar. Mas quando a realidade do reino de Deus, a qual Jesus apresenta, se torna mais clara e evidente, então há uma recusa à realidade do seu reino. Porque o seu reino é um reino de justiça, e nem todos estão dispostos a experimentar da justiça, porque o seu reino é um reino de amor, e nem todos estão dispostos a experimentar na raiz, na radicalidade da fé, da experiência com Deus, o amor, porque ele se mostra servo e obediente, comprometido com a palavra de Deus, e nem todos estão, de fato, comprometidos com ela, porque o Senhor vem estabelecer a fraternidade, sobretudo concedendo um retorno à comunidade àqueles que dela estavam excluídos, e nem todos estão dispostos a acolher a todos. Nem todos estão dispostos a perdoar a todos. Nem todos estão dispostos a amar a todos. Mas essa é a realidade do reino de Deus. E especialmente Jesus quer, deseja e vem a apresentar. A primeira leitura, de fato, a primeira leitura do Evangelho, do texto do profeta Isaías, nos fala a respeito da missão, chamado Deus, o profeta Isaías, encarna a missão do profeta messiânico. O Senhor Deus deu-me língua estrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã, excita o ouvido. O profeta que de alguma forma agora a luz também, e sim, a missão por excelência de Jesus, revela porque a realidade do reino que ele vem anunciar, agradando ou não, mas ele se mostra fiel a esta mesma palavra, a qual o Senhor sempre o chamou
e lhe deu, inclusive, língua adestrada. O Senhor abriu os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Jesus tinha plena consciência de qual era o reino que ele estava trazendo. Mesmo que isso o levava a um conflito, mesmo que isso o levava a um combate, mesmo que isso o levava a uma realidade contrária, mesmo assim, ele, nesse sentido, compreendendo como seu destino, assim ele o seguiu. Sua atitude lembra que, de fato, ele é o servo de Deus. Porque mesmo em meio à realidade do reino, ele diz: ou forças para me baterem e as faces para me arrancarem a barba, não desviei o rosto de bofetões e cuspidas. No Evangelho de São Marcos, lembraremos tudo que o Senhor Jesus passou, sobretudo depois de ser entregue pelas autoridades e levado ao palácio de Pilatos. Passível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Não serei humilhado. Conservei o rosto passivo. Esse impassível de Jesus não nos mas no coração de Jesus, e conduz o evangelista que narra também a sua paixão. Tirando muitos elementos desse texto, que agora paramos sobre ele para refletir um pouco, que é o texto da paixão. Tirando os muitos elementos que nele está, considero eu pessoalmente a paixão de Jesus do Evangelho de São Marcos uma das mais belas. Todas são belíssimas, mas me encanta a profundidade dos detalhes, como o evangelista São Marcos nos conduz, como que nos colocando como testemunhas de tudo o que ouvimos, porque quando nós ouvimos o texto da paixão, é como se nós tivéssemos sido transportados para lá, e participado como testemunhas, ocular e silenciosa, de tudo o que ouvimos, do início ao fim. Apesar dos imensos detalhes que até aguçam nossa curiosidade e até intenção de buscar compreender na profundidade, o fato é que algo está em todo o texto e que de fato nos chama a atenção. E insisto, aquilo que já exaustivamente, talvez pela extensão do tempo, já o tenho falado. A preocupação nesse texto do Evangelho de Marcos é o reino de Deus. Em tudo está a preocupação, a associação, a relevância do reino de Deus, se prestarmos bem a atenção. Desde o início das primeiras páginas, dos primeiros versículos, quando os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam prender Jesus à traição para matá-lo, porque desejavam matá-lo, porque desejavam considerá-lo um traidor, por quê? Porque também rejeitaram veementemente a proposta de seu reino. Não querem, não aceitam. E não aceitam, inclusive, aquilo que é evidente no reino de Deus. Se o reino de Deus vem, aquele que traz o reino é também o Filho do Pai, o Filho de Deus, o Messias esperado. Mesmo que haja da parte daqueles que não o querem aceitar uma recusa, mesmo que haja da parte daqueles que não o querem aceitar como realidade, o Senhor dá início a ela, a começar pela unção. Que vimos, enquanto ele estava na casa de Simão, o leproso, ser quebrado o frasco e derramado o perfume sobre sua cabeça, como que já o preparando para o gesto da cruz. Como o próprio Senhor diz, derramou o perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. O reino de Deus, que especialmente será plantado por Jesus com o gesto mais extremo, mais belo e de maior doação,
que é a sua vida em favor do reino de Deus. Mesmo que haja incompreensão como de Judas e de outros, o Senhor assim insiste. Não apenas a realidade do perfume, mas também a bela e bonita ceia que o Senhor mandou preparar. Ide à cidade, encontrareis um homem, segui-o, preparai o local. Os discípulos vão, encontram tudo como o Senhor havia dito. E ali, com eles e entre eles, o Senhor inclusive anuncia a traição, como vimos de um discípulo seu, mesmo que ele esteja disposto com eles a celebrar a ceia pascal. Por que um discípulo trai o Senhor? Mesmo tendo e comido com ele à mesa, porque esse se mostra incapaz de aceitar a realidade do reino de Deus conforme suas condições, conforme as circunstâncias que Jesus traz. Ele quer um reino de amor, de entrega, de serviço. Aquele que o trai espera uma realidade que de alguma forma não está no coração de Deus, nem no coração de Cristo. Não aceita especialmente que a realidade do reino seja feita conforme a vontade do Pai. E por isso interfere no processo, imaginando que pode ele decidir a realidade do reino. Mal sabe ele que até isso o coração do Senhor já pressentiu. E ele insiste, permitindo a traição, mesmo tendo ceado com eles. Aquele que é incapaz de compreender a dinâmica do reino, o Senhor mesmo assim parte com ele o pão e segue com consciência o seu destino. Destino esse que o leva inclusive para o Monte das Oliveiras, onde em meio às suas orações e sofrimentos, convida os discípulos seus a vigiarem com ele. Não pudestes vigiar um tempo comigo? Disse Jesus a Pedro, Tiago e João, que estavam com Jesus. Mesmo assim, o Senhor insiste em demonstrar que a realidade do reino que ele está a estabelecer, a demonstrar que a realidade do reino ao qual ele está a buscar, é a realidade do reino que ele tem plena consciência de que é, segundo a vontade de Deus, a realidade do reino conforme ele, o Pai, o quer. E humildemente o Filho assim aceita. Diante das suas orações e em meio às suas angústias, chegada a hora de ser entregue e colocado nas mãos dos pecadores, traído com um beijo na face, sem que isso o Senhor o tenha também o recusado, ainda que com violência, espadas e pedras na mão, Jesus vai insistir novamente com a realidade do reino. Pregava e anunciava no templo, e no entanto, nunca desejaram me prender. Esse reino de Deus, ao qual Jesus desde o princípio anunciara, pregara, falara, ao qual ele está disposto a dar a sua vida, a sua existência, é seguramente a realidade do reino ao qual ele caminha seguro, confiante de que está no caminho, no destino que o Pai lhe mandou. E ele não teme, e ele não recusa, e ele não, dessa realidade do reino, não abre mão. Levaram, portanto, Jesus aos sumos sacerdotes. E entre as interrogações às quais Jesus se preocupa em responder, apenas aquelas que questionam sua filiação divina e aquelas que lhe questionam por que ele se apresenta verdadeiramente como Filho de Deus, ao qual Jesus responde: eu sou. E ainda, vereis o Filho do Homem sentado à direita no trono do Pai, vindo com suas nuvens, em suas nuvens.
novamente a realidade do reino, que perpassa imensamente esse texto da qual o evangelista está a dizer, e que comprova que tudo aquilo que aqui narramos e ouvimos simplesmente está em conformidade com a indignação daqueles que não aceitam, com a incompreensão de outros que não veem sentido, com a insensatez dos discípulos seus que chegam até mesmo a fugir no meio da noite, abandonando o Senhor, com a incompreensão daqueles que não veem sentido nenhum nessa realidade, a tal ponto dele viver toda essa dinâmica sozinho, passando pelo interrogatório das autoridades, indo à presença de Pilatos, sendo levado como malfeitor à cruz e ali colocado entre dois malfeitores. Ali mesmo onde ele entrega a sua vida, gritando ao Pai: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? O abandono de Jesus não é o abandono do fracasso do reino. O abandono de Jesus é o abandono da sua realidade humana, que agora ele oferece como sacrifício, tendo consciência da realidade do reino, que até aquele que o viu morrer, um centurião, vai dizer: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Inscrições essas que vão para a cruz, insistindo que este é o Rei dos judeus. Nas muitas ofensas e blasfêmias que ouvimos daqueles que o diziam: tu és rei, desces da cruz. Entre os muitos ultrajes recebidos ao longo do caminho, quando aqueles que o comparavam a um rei agora não veem além de um pequeno fracassado e moribundo, todos esses reafirmam aquilo que nas entrelinhas do Evangelho de São Marcos o evangelista insiste em nos fazer perceber. Tudo, da perseguição inicial à condenação na cruz, tudo está em torno da realidade do reino. Reino de Deus esse que ele não fracassou. Reino de Deus esse que não teve o seu fim trágico. Reino de Deus esse que não se mostra incapaz de mostrar o seu valor. Ele é colocado no túmulo, vazio, cravado na pedra. O único a ser colocado naquele lugar. Em tudo, do começo ao fim, Jesus age soberano, age sozinho, age contando unicamente com a compreensão do Pai e de Deus, e age plenamente como um verdadeiro servo, que chama-nos a compreender talvez a dimensão do que é servir a Deus e, por meio do serviço, tornar também compreensível a realidade do seu reino. Um texto que passa, talvez sem uma percepção mais longa, é certamente a carta que São Paulo escreve aos Filipenses. Comunidade essa que não entende o significado da fragilidade, que não entendem o significado de uma morte como a de Jesus, embora a contemplem. Comunidade essa que não compreende o significado da fraqueza. Mas Paulo vai insistir com a comunidade de Filipenses que essa trajetória de Jesus é também a trajetória dos cristãos. Como Cristo foi exaltado e glorificado pela sua morte e também ressurreição, assim também deve ser todo cristão que deseja participar da realidade do seu reino. O que nos chama a atenção, e isso Paulo escreve e tenta estabelecer para os filipenses, não é a fragilidade, não é a fraqueza, não é o fim trágico, mas é a radical adesão às opções que Deus propõe para quem quer instalar e, ao mesmo tempo, viver a dinâmica de seu reino. Assim como Cristo dá a sua vida em nome da missão que recebeu, como Cristo dá a sua vida em vista do destino que o Pai havia por ele traçado, assim como Jesus dá a sua vida pela radical experiência do reino de Deus,
assim cada cristão que é chamado por Ele a tomar parte da dinâmica desse reino, também deve fazer da sua vida uma radical doação, participação e oblação de si mesmo. Por isso, iniciamos hoje a nossa Semana Santa com um profundo desejo de que ela seja não apenas santificada pela liturgia e pela a espiritualidade própria dela, mas também seja uma semana de santificação nossa, pela nossa adesão, radicalidade, participação, acolhida do significado de ser considerado por Deus e por Cristo como Ele, servos fiéis. Servimos a Deus, para que por meio do nosso serviço, doação e sacrifício, possamos, como Cristo, reconhecer o valor da obediência, da acolhida, da radicalidade da participação na dinâmica do reino e dela também participarmos, onde seremos glorificados, como Cristo foi glorificado, onde também seremos exaltados, como Cristo também foi exaltado, por termos acolhido em nosso coração a proposta do reino de Deus, que nos chama especialmente, como vimos, nas realidades dos textos, a caminhar confiante, temerosos, solícitos, confiantes na direção daquele que nos chama a confiar nessa realidade plena que é a dinâmica de seu reino. Reino de paz, reino de justiça, reino que quando há uma acolhida dele verdadeiramente em nosso coração, não erramos, não seremos decepcionados, porque ele vai manifestar para nós que essa realidade plena de sentido é também a realidade que nos chama a tomar parte da realidade maior, que comprova que tudo celebramos e fizemos em vista da realidade que confiamos ser também da vontade de Deus. Que assim seja. Amém.